Olá pessoal, professor Cacildo Souza, língua portuguesa. Estamos aqui para mais uma aula de revisão do projeto #ConectEnem 2020 e nós vamos trabalhar hoje, diferentemente das outras aulas, um tema mais específico. Na primeira aula nós trabalhamos questões variadas, na segunda também, claro que com uma ênfase maior em determinados conteúdos. Por exemplo, na aula 1 nós tivemos uma tendência maior para a linguagem verbal e não verbal, na aula 2 para compreensão e interpretação, mas aí acaba que todos os conteúdos estão interligados. Hoje nós vamos trabalhar mais especificamente questões relacionadas à TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação. O que seria tecnologia da informação e comunicação de maneira geral? Tecnologia, né? Logia, estudo, técnica, estudo da técnica, seria um conjunto de técnicas. A tecnologia a gente pode entender como isso, um conjunto de técnicas. E informação e comunicação, então seria basicamente um conjunto de técnicas que possibilitam utilizar ferramentas, mecanismos de comunicação e informação de maneira a otimizar esse processo entre emissor e receptor. Então, tudo que você tem para facilitar esse processo se inclui em tecnologia da comunicação e informação. Por exemplo, rádio, jornal, seja impresso ou pela televisão, você tem os sites, os portais. Hoje você tem uma gama bem maior de elementos que compõem essas tecnologias da informação e comunicação. E aí surgem as tecnologias digitais da informação e comunicação, que são uma ramificação das tecnologias da informação e comunicação. Resumindo, as TDICs são ramificações das TICs. Então, o que está aí englobado como digital acaba sendo uma parte dessa tecnologia da informação e comunicação como um todo. Então, o Enem cobra todos esses mecanismos em suas questões, em várias questões, e é preciso que o candidato esteja atento a isso. Em todo caso, compreender e interpretar continuam sendo essenciais, porque vocês sabem, a prova do Enem não é prova de memorização, então você não tem que memorizar o que são as tecnologias de comunicação e informação, os processos, para responder as questões. Os textos que vêm tratando desses elementos exigem compreensão e interpretação, mas quando você domina o conteúdo, você compreende e interpreta melhor. Então vamos começar. Seria aqui a aula de revisão 3, como nós já falamos, TICs e TDICs no Enem 2020, linguagens, professor Cacildo Souza, como vocês já sabem. A questão número 1, vocês têm aí uma espécie de mapa, um organograma, mapa conceitual, mapa mental. Você tem um esquema aí, e esse esquema traz informações sobre esse elemento central, que no caso é o novo consumidor social. E por que novo consumidor social? O que é que isso tem a ver com tecnologia da informação e comunicação? Quando você começa a ler os círculos, você começa a entender. Olha só, usa novos canais online e novas ferramentas de comunicação. Olha aí, totalmente relacionado com o nosso conteúdo, né? É uma questão do Enem. Novos canais online. Confia em conselhos de amigos online, conhecidos e estranhos. Tende a comprar mais online do que offline. Nós já temos aí 3 ocorrências do termo online, e isso vai indicar a resposta. Quer fornecer feedback sobre produto e serviço ao cliente. Aí já é uma coisa que foge do online, mas que se enquadra no novo, nessa nova perspectiva de consumidor social. Voltando, deseja uma experiência melhor online do que offline, então volta o online. Lê e cria avaliações, ranking de produtos e posts em blogs. Não se falou o termo online, mas blogs, posts, totalmente relacionado aí esses elementos totalmente relacionados. Quer suporte para encontrar pessoas que compartilham da mesma opinião. Então, você tem aí
7 características do novo consumidor social. E dentre as características, em 5 delas, você tem a ênfase em novos canais de comunicação, em hábitos mais online do que offline. Então, as tecnologias digitais são utilizadas nesse processo aí da compra por esse consumidor, que é um novo consumidor social. Então, quando você analisa o fluxograma aí, vocês percebem que há muitas características desse novo consumidor que se adequam ao comércio pela internet, comércio ou serviço pela internet, pela grande rede. E é, né, em cima desse prisma que a questão se embasa. O consumidor do século XXI, chamado de novo consumidor social, tende a se comportar de modo diferente do consumidor tradicional. Então, o próprio enunciado também já clareia essa discussão. Ele se comporta de modo diferente do consumidor tradicional. Qual seria o consumidor tradicional? O consumidor tradicional existia numa época mais tradicional, o consumidor que vai ao local da compra. Ainda existe, claro, mas isso mudou em grande parte. Então, aquele consumidor que é mais concreto, ele vai ao local, ele pega, ele paga em dinheiro. E o consumidor social, numa nova perspectiva, acaba sendo considerado novo consumidor por se comportar diferente. Pela associação das características apresentadas no diagrama, infere-se que esse novo consumidor sofre influência de. Então, se é um consumidor diferente do tradicional, eu não posso querer que as suas características, que o seu comportamento seja semelhante ao de um consumidor tradicional. Então, você tem aí, sofre influência da cultura do comércio eletrônico, busca constante pelo menor preço, divulgação de informações pelas empresas, necessidade recorrente de consumo, postura comum aos consumidores tradicionais. Essa é uma questão tão simples para quem domina o conteúdo, que a parte de compreensão acaba ficando até em segundo plano. Mas vejam, há alternativas aqui bem ilógicas, bem descartáveis. Na letra E, por exemplo, postura comum aos consumidores tradicionais. Se eu estou com o enunciado aqui à minha frente dizendo que o consumidor social dessa nova perspectiva tende a se comportar diferente do consumidor tradicional, como é que a letra E poderia ser considerada, não é verdade? Necessidade recorrente de consumo, isso aí é independente de ser um novo consumidor social ou consumidor tradicional. O consumismo, é claro que teve uma aceleração com essa terceira revolução industrial, mas é claro também que esse consumismo não existe apenas a partir do surgimento de novas formas de transações. Então, letra D também não pode ser a resposta. Divulgação de informações pelas empresas, isso aí os consumidores tradicionais ou não sempre vão sofrer essa interferência. As informações por empresas são essenciais. Busca constante pelo menor preço. Isso também depende de um consumidor ser tradicional ou estar nessa nova perspectiva. E aí sobra a alternativa A, cultura do comércio eletrônico. É só voltar, e eu já observava isso, para que vocês tivessem uma noção quando fossem analisar as alternativas. Você tem aí o termo online várias vezes, e em uma das peças do diagrama em que você não tem o termo online, você tem posts e blogs. Então, está claro que esse novo consumidor social, que é o consumidor do século XXI, nós todos somos consumidores do século XXI, mesmo se não quisermos, mesmo se quisermos resistir a essa perspectiva, nós estamos ilhados. Essa é que é a verdade. Nós temos um sistema muito cruel por trás, muito potente, então nós estamos enquadrados. Então nós sofremos sim a cultura do comércio eletrônico. E agora nessa pandemia, ainda mais. Esse novo consumidor social, ele ganha um novo corpo, né? Ganha mais corpo nessa perspectiva de pandemia, assim como os comércios tiveram que se reinventar
por uma necessidade também, e acabam aí até aumentando as possibilidades, aumentando as opções que se tem para consumir sem precisar se dirigir ao local. Ok? Questão número 1, portanto, letra A é a resposta. Lembrando, esta aula de hoje está enquadrada nas tecnologias da informação e comunicação, e todas as questões trabalhadas aqui estarão relacionadas a esse conteúdo. Portanto, nós temos então aí uma questão número 2, né, para justificar isso que eu falei, textos e hipertextos, procurando equilíbrio. É uma discussão também que a prova do Enem traz sempre. Hipertexto sempre cai em alguma das questões de linguagens. Há um medo por parte dos pais e de alguns professores de as crianças desaprenderem quando navegam, medo de elas viciarem, de obterem informações não confiáveis, de elas se isolarem do mundo real, como se o computador fosse um agente do mal, um vilão. Esse medo é reforçado pela mídia, que costuma apresentar o computador como um agente negativo na aprendizagem e na socialização dos usuários. Nós sabemos que ninguém corre o risco de desaprender quando navega, seja em ambientes digitais ou em materiais impressos, mas é preciso ver o que se está aprendendo e algumas vezes interferir nesse processo a fim de otimizar ou orientar a aprendizagem, mostrando aos usuários outros temas, outros caminhos, outras possibilidades diferentes daquelas que eles encontraram sozinhos ou daquelas que eles costumam usar. É preciso, algumas vezes, negociar o uso para que ele não seja exclusivo, uma vez que há outros meios de comunicação, outros meios de informação e outras alternativas de lazer. É uma questão de equilibrar e não de culpar. Ótimo texto aí. Linguagem em curso, linguagem em discurso, de Coscarelli. Então, esse texto aí é de 2009, mas não é nem de 2009 o texto, mas que se mantém atual, né, hoje. Então, o que é que se fala aí? Se vocês observarem, é um texto simples, procurando o equilíbrio, é procurar o equilíbrio entre aquilo que você precisa aprender sozinho e aquilo que precisa ser orientado. Quando você diz que é preciso entender que existem outras alternativas, há outros meios de comunicação, então você nem nega os meios digitais de comunicação, nem os descarta totalmente. É sob essa perspectiva que o texto está construído. Então é questão de equilibrar e não de culpar. Essa frase final é um indício muito grande da resposta à questão, mesmo que eu não saiba qual é ainda a pergunta. Você tem um enunciado aqui: a autora incentiva o uso da internet pelos estudantes, ponderar, pode ter um sinônimo aqui de relativizar, sobre a necessidade de orientação a esse uso, pois essa tecnologia. Então, o que é que o enunciado quer? Resumidamente, ela orienta o uso da internet, mas ela enfatiza a necessidade de orientação. E por que ela acha que deve ser orientado esse uso? É esse motivo que está sendo pedido. A alternativa que representar esse motivo é a alternativa gabarito, é a resposta. Então, ela quer que se oriente, porque a tecnologia está repleta de informações confiáveis que constituem fonte única para a aprendizagem dos alunos. Primeiro, quando você diz aqui, quando você observa que é preciso algumas vezes negociar o uso para que ele não seja exclusivo, uma vez que há outros meios de comunicação. Então, os outros meios de comunicação aqui já descarta a alternativa A. Fiz até uma linha aqui meio estranha, mas vocês entenderam, há outros meios de comunicação. Então, o motivo não é que está repleta de informações confiáveis. Se as informações fossem confiáveis e isso constituísse fonte única para a aprendizagem, não haveria necessidade de orientação. Então, letra A aqui, fora de cogitação.
exige dos pais e professores que proíbam o seu uso, esse verbo aqui já inabilita a alternativa, proíbam o seu uso abusivo para evitar que se torne um vício. Não é exatamente isso. Essa tecnologia não exige que se proíba, exige-se que se equilibre. Então tem que ter cuidado em alguns verbos que acabam inabilitando as alternativas, as opções, né? As alternativas do enunciado. Tende a se tornar um agente negativo na aprendizagem. Justamente o texto fala que normalmente esses meios digitais são apresentados como agentes negativos e que não é bem assim. Então a letra C também não pode ser a resposta. Possibilita maior ampliação do conhecimento de mundo quando a aprendizagem é direcionada. Termo-chave aqui é direcionado, ou seja, quando a aprendizagem é orientada, quando a aprendizagem é direcionada, quando se tem um foco naquilo que se quer aprender, aí esses meios digitais são essenciais. É isso que a autora diz. Então vejam bem aquilo que eu falei na introdução da aula. Esse texto é de compreensão, mas ele é de compreensão sobre qual tema? Sobre tecnologia da informação e comunicação. Você vai compreender e interpretar melhor os temas dos quais para os quais você tem maior aptidão. Eu entendo basicamente de tecnologia de informação e comunicação, por exemplo, um texto que fale sobre isso, para mim, vai ser menos complexo de ser apreendido. Então, é uma questão bem interessante, essa número 2, envolve compreensão e interpretação, ou seja, envolve análise textual, mas dentro do conteúdo das TICs. Ah, professor, mas é TICs ou TDICs? Como eu falei no início, as TDICs são ramificações das TICs, ou seja, as tecnologias digitais de informação e comunicação estão dentro de tecnologias da informação e comunicação. Um é um termo mais geral, outro é o termo mais específico e diz respeito a novas formas de informação e comunicação que surgiram nas últimas 3 décadas. Ok? Então, resposta é letra D. Essa autora pondera sobre a necessidade de orientação, uma vez que a tecnologia possibilita maior ampliação do conhecimento quando há um direcionamento, quando a aprendizagem é direcionada. Letra D leva ao isolamento do mundo real e ao uso exclusivo do computador. Está bem radical isso aqui, né? E não é bem assim, a autora fala sobre isso. E aí é que está, se você tem dúvida, aí você volta para o texto, porque o texto é exatamente a base que você tem para responder a questão. Ok? Tudo bem? Compreendido? Então vamos para a questão número 3. Mais uma questão dentro do nosso conteúdo. Rede social pode prever desempenho profissional, diz pesquisa. Bem interessante para vocês perceberem a importância desse conteúdo. Até as empresas analisam os perfis de alguns usuários, tentando verificar se aquele usuário poderia fazer parte aí dessa empresa, se elas analisam o perfil, no sentido perfil da rede social, para verificar se eles teriam o perfil, ou seja, se eles se enquadrariam na filosofia daquela empresa. Pense 2 vezes antes de postar qualquer item em seu perfil nas redes sociais. O conselho, repetido à exaustão por consultores de carreira por aí, acaba de ganhar um status, digamos, mais científico. De acordo com resultados da pesquisa, uma rápida análise de perfil das redes sociais pode prever o desempenho profissional do candidato a uma oportunidade de emprego. Para chegar a essa conclusão, uma equipe de pesquisadores da Northern Illinois University, University of Evansville e Auburn University pediu a um professor universitário e 2 alunos para analisarem perfis de um grupo de universitários. Após checar fotos, postagens, número de amigos e interesses por 10 minutos, o trio considerou itens como consciência,
afabilidade, extroversão, estabilidade emocional e receptividade. 6 meses depois, as impressões do grupo foram comparadas com a análise de desempenho feita pelos chefes dos jovens que tiveram seus perfis analisados. Os pesquisadores encontraram uma forte relação entre as características descritas a partir dos dados da rede e o comportamento dos universitários no ambiente de trabalho. Eu falei forte relação, forte correlação, quase a mesma coisa. Então percebam o que é que o texto trata aí. O texto trata de análises que foram feitas a partir de perfis de candidatos a empregos. Na verdade, perfis profissionais, perfis de candidatos, mas no sentido de analisar a possibilidade profissional, perfil pessoal, mas a análise é para uma futura contratação. Como é que esse usuário da rede se comportaria na minha empresa? Como é que ele responderia a essa oportunidade profissional? É isso que o texto trata. E por que ele diz que o status é mais científico agora? Porque agora existe uma sistematização, existe uma coleta de dados, existe uma verificação, observação, não apenas no senso comum. Fulano de tal posta muita besteira na rede social, não serve para a minha empresa. Não é exatamente isso. Há um estudo por trás desses dados para que eles sejam devidamente utilizados e aí as empresas possam agir de modo consciente. Então, as redes sociais são espaços de comunicação e interação online que possibilitam o conhecimento de aspectos da privacidade de seus usuários. Segundo o texto, no mundo do trabalho, esse conhecimento permite. Então, agora o texto ele quer saber em relação ao trabalho. O meu perfil é pessoal, mas analisando o meu perfil pessoal, como eu provavelmente me comportaria no mundo do trabalho? Então, no mundo do trabalho, esse conhecimento permite identificar a capacidade física atribuída ao candidato, já não nada a ver, né? Não se trata de uma análise da aptidão física, é uma análise na rede social, não é para a aparência física. Certificar a competência, nem aparência nem capacidade, certificar a competência profissional do candidato não é descartável. Controlar o comportamento virtual e real do candidato não é para controlar, porque é um possível empregado, um possível contratado, ainda não se é contratado. Então você não vai controlar antes de ele ser contratado de sua empresa, não pode ser a letra C por essa razão. Avaliar informações pessoais e comportamentais sobre o candidato não é descartável. Aferir a capacidade intelectual do candidato na resolução do problema não é para a capacidade intelectual, nem é para a aptidão física, nem é para a aptidão intelectual. Você tem aqui duas possíveis, letras B e D. Mas por que eu descarto a letra B? Porque o que se quer é avaliar possíveis comportamentos do candidato. Se eu digo que é para certificar a competência profissional, como é que eu posso certificar a competência profissional de alguém apenas pelo seu perfil? Se lá não está, pode até estar uma coisa ou outra, mas não é aquele espaço exclusivo para a atuação profissional, é um espaço pessoal. Então você analisa o espaço pessoal, mas não para certificar a competência profissional, ainda não. É para avaliar informações pessoais e comportamentais. O que você tem condições de fazer naquele momento é isso. Avaliar informações pessoais e comportamentais. A avaliação profissional é uma vez que o candidato seja contratado. Portanto, resposta aí, letra D. Vocês percebem no texto, né? Você tem aí, para chegar a essa conclusão, uma equipe de pesquisadores da Northern Illinois University, então a Universidade de Illinois. Então você tem uma sistematização. Isso não é no senso comum. Portanto, resposta da número 3 é alternativa D. Ok? Ficou tudo claro? Vamos então para mais uma questão de linguagens. Lembrar sempre, aqui nós temos feito revisões de linguagens. Redação é uma área separada e possivelmente nós faremos revisão sobre a parte específica de redação.
teoria, a estrutura do texto argumentativo e outras situações, ok? Questão número 4. O que é software livre? Software livre é qualquer programa de computador constituído de forma colaborativa, gravem esse termo, via internet, por uma comunidade internacional de desenvolvedores independentes. São centenas de milhares de hackers que negam a sua associação com os violadores de segurança. Esses desenvolvedores de software se recusam a reconhecer o significado pejorativo do termo e continuam usando a palavra hacker para indicar alguém que ama programar e que gosta de ser hábil e engenhoso. Além disso, esses programas são entregues à comunidade com um código-fonte aberto e disponível, permitindo que a ideia original possa ser aperfeiçoada e desenvolvida novamente à comunidade. E devolvida, aliás, novamente à comunidade. Nos programas convencionais, o código de programação é secreto e de propriedade da empresa que o desenvolveu, sendo quase impossível decifrar a programação. O que está em jogo é o controle da inovação tecnológica. Software livre é uma questão de liberdade de expressão e não apenas uma relação econômica. Hoje existem milhares de programas alternativos construídos dessa forma e uma comunidade de usuários com milhões de membros no mundo. Olha só, você não pode, vou falar no popular, variação linguística aqui, não dê sopa para o azar errando a questão dessa natureza. Olha o título, software livre, ideia de programa livre, não é um programa livre de antigamente Serginho Grossman no SBT, um programa de computador, programa livre no sentido, esse livre, ele vai indicar que ele não é restrito a um grupo ou a uma pessoa, que ele não é pago, ele não é cobrado. Software livre. Quando eu tenho uma palavra dessa natureza, eu tenho que desconfiar da resposta. Só o título já me indicaria a resposta, mas aí quando você lê o texto, você confirma o que está no título, quando ele diz que software livre é uma questão de liberdade de expressão e não apenas uma relação econômica. Existem milhões de membros no mundo, programas alternativos construídos dessa forma, né? Então, a criação de softwares livres contribui para a produção do conhecimento na sociedade, porque se é livre, eu vou logo dizer a resposta, porque democratiza o acesso a produtos construídos coletivamente. Pessoal, duas palavras-chave aqui: democratiza e coletivamente. Se algo é livre, democratiza. E por que é chamado de livre? Porque ele é construído de maneira colaborativa. Quando ele diz software livre, é qualquer programa de computador construído de forma colaborativa. Se é colaborativa, é de maneira coletiva e por isso democratiza. As palavras estão todas interligadas. Compreender e interpretar não é simplesmente olhar o texto, tirar o que está no texto, colocar, confrontar com as alternativas, com as questões. Não, é você fazer disso algo com sentido. Eu tenho que entender o que o texto diz e tenho que perceber que o que o texto diz tem relação com alguma das alternativas e essa alternativa será a resposta. Complexifica os sistemas operacionais? Jamais. Qualifica o maior número de pessoas para o uso de tecnologias? Não é essa a questão, não é qualificar. Possibilita a coleta de dados confidenciais? Se é livre, não tem a ver com confidenciais. Possibilita a coleta de dados confidenciais para seus desenvolvedores. Alguém poderia achar que é essa alternativa por causa do termo hacker, mas aí está bem claro o texto que esse termo eles acabam preferindo utilizar, mas eles negam o sentido pejorativo, o sentido negativo do termo e insere profissionalmente os hackers na área de inovação tecnológica. Não é essa a intenção também. Então, resposta letra A da número 4, simples. Questão número 5. Questão número 5 também falando sobre esses elementos
informação e da comunicação, principalmente os digitais, mas não necessariamente os digitais, não exclusivamente eles. Então, fala-se de rede aí, da rede, a rede como um todo. A rede é, antes de tudo, um instrumento de comunicação entre pessoas, um laço virtual em que as comunidades auxiliam seus membros a aprender o que querem saber. Os dados não representam senão a matéria-prima de um processo intelectual e social vivo, altamente elaborado. Enfim, toda a inteligência coletiva do mundo jamais dispensará a inteligência pessoal, o esforço individual e o tempo necessário para aprender, pesquisar, avaliar e integrar-se a diversas comunidades, sejam elas virtuais ou não. A rede jamais pensará em seu lugar, fique tranquilo. Achei muito legal esse texto. A máquina, o universo. E o que se diz aí é que a rede é um instrumento, então alguém vai utilizá-lo. A rede não pensa por si, a rede não tem autonomia racional. É isso, em outras palavras, que se quer dizer. Quando ele fala que os dados não representam senão a matéria-prima de um processo intelectual. A matéria-prima do processo intelectual. Quem é que vai desenvolver esse processo intelectual? Não são as máquinas, somos nós. Um processo intelectual e social vivo, altamente elaborado. Toda a inteligência coletiva do mundo jamais dispensará a inteligência pessoal, o esforço individual e o tempo necessário. E aí ele resume lá, a rede jamais pensará em seu lugar. E não pensa. A rede faz aquilo que se programa fazer. Então, a frase final é categórica. A rede jamais pensará em seu lugar. Fique tranquilo. Isso pode parecer óbvio, mas não é. Uma das situações que devem ser observadas pelos candidatos ao Enem é que, ao se tratar, ao se trabalhar, ao se abordar as tecnologias de informação e comunicação, é preciso concebê-las como instrumentos, como meios, e não como elementos autônomos que dispensam a inteligência humana. Ok? No contexto das novas tecnologias de informação e comunicação, aí você tem um termo que se aproxima de TEDx, né? Tecnologias digitais, ele chama aqui das novas tecnologias de informação e comunicação. A circulação de saberes depende só para nós contextualizarmos, esse processo que nós estamos utilizando aqui para chegar até vocês, só é possível pelos instrumentos de informação e comunicação. Estamos utilizando tecnologia de informação e comunicação, a televisão, a internet, os equipamentos aqui, as câmeras, o computador, os aparelhos celulares, se fosse o caso. Então, isso significa as tecnologias de comunicação e informação. Então, aqui, o que é que nós temos? A circulação de saberes depende está bem claro. Se a frase final é a rede jamais pensará em seu lugar, fique tranquilo, é porque a circulação de saberes depende de uma coisa muito simples, que é a contribuição dos usuários. Se eu uso os mecanismos de informação e comunicação, esse saber, ele só se tornará vivo a partir da minha colaboração. Se eu sou passivo e só recebo e não mantenho uma ação ou uma atitude para utilizar e otimizar aqueles elementos, eu não vou estar contribuindo, não estarei contribuindo. Então a minha contribuição é justamente pensar, porque a máquina não vai pensar em meu lugar. Eu, de uso desses mecanismos, realizo o exercício do pensamento e os utilizo da melhor maneira possível. Então, contribuição aqui dos usuários é a resposta, confiabilidade dos sites, quantidade de informação, colaboração de intelectuais, isso já é parte mesmo dessas tecnologias. Já vem agregadas essas tecnologias, esses elementos já vêm agregados nas tecnologias. Então, contribuição dos usuários é fundamental para que a circulação desses saberes aconteça de maneira efetiva. A questão número 6, eu tenho plena convicção de que alguém que está aí do outro lado, que faz a preparação, que
passa muitas questões do Enem, das edições anteriores, já resolveu. Mas eu fiz questão de colocar justamente pela discussão temática, pelo debate que pode existir em torno dela. Quando você tem, NASA divulga a primeira foto feita pelo robô Opportunity no solo de Marte. Veja, então quando você, essa questão eu já resolvi, mas será que você resolveu preocupado com o gabarito ou com a discussão em relação ao conteúdo, né, em relação às tecnologias de informação e comunicação disponíveis? Você tem aí um robô, um suposto robô, isso é uma simulação, isso é uma suposição, uma criação, né? Esse robô foi para uma missão em Marte. E ao registrar a missão, registrar momentos da missão, ele tira a foto de si mesmo, o que a gente chama de selfie. Selfie, que vem de self, que é em língua inglesa, que quer dizer auto, auto com U, que tem a ver com o eu, com o ego às vezes também. Quando você tem, por exemplo, self-service, quer dizer autosserviço. Então esse self que gera selfie, o que é uma selfie? É a foto de si próprio, e isso se popularizou com o surgimento de mecanismos como, por exemplo, os aparelhos celulares, né, que trazem câmeras com resoluções assim muito avançadas e que possibilitam utilizar-se. Muita gente usa mais o celular hoje como câmera e como um computador para acessar as redes sociais do que como celular mesmo, do que como um aparelho telefônico mesmo. Então, o que se quer dizer aqui é que esses mecanismos trouxeram uma nova perspectiva, né? Nós já temos casos, inclusive, de pessoas que morreram, que se acidentaram tentando tirar a foto de si próprio, no caso, de si próprias, que no caso isso se chama a selfie. Então, o que se quer mostrar aqui é esse exagero, essa grande quantidade, né, de fotos de si próprios circulando, né, nos meios sociais, nos meios digitais virtuais. Opportunity é o nome de um veículo explorador que aterrissou em Marte com a missão de enviar informações à Terra. A Charge apresenta uma crítica aqui. Então, a missão desse veículo, desse robô, era enviar informações à Terra, mas o que ele envia é uma foto de si próprio. Então, há uma crítica aí. Vamos sempre lembrar, aí nós temos vários conteúdos. Nós temos o gênero charge aqui, nós temos tecnologia da informação e da comunicação, né, como um dos conteúdos, e compreensão e interpretação. Ainda temos linguagem verbal e não verbal, tudo uma questão só. Mas a charge e outros gêneros visuais sempre trazem uma crítica por trás de sua composição. Então há uma crítica aí. A crítica aí só pode ser ao quê? Ao gasto exagerado com o envio de robôs a outros planetas? Jamais. Porque o que você vê aqui, quando ele diz NASA divulga a primeira foto feita pelo robô Opportunity no solo de Marte, a primeira foto deveria ser com registro exclusivo da região, do local, mas traz um autorretrato. Então a crítica não é ao gasto exagerado, não tem nada a ver com questões financeiras. É a exploração indiscriminada de outros planetas, também não é a crítica não é em relação a isso. A letra B tem muita coisa a ver com a letra A. Circulação digital excessiva de autorretratos. Não precisamos nem discutir muito, né? É uma discussão aí presente em várias searas, mas aqui especificamente, circulação digital excessiva de autorretratos. Essa discussão veio para cá também, para a prova do Enem. E por quê? Porque você tem até mesmo o robô que foi em missão tirando a foto de si próprio para mostrar. Então é uma circulação excessiva mesmo. As pessoas gostam muito de selfies. Vulgarização das descobertas espaciais também não teria nexo ser essa alternativa. Mecanização das atividades humanas também não. Fica bem clara aí a resposta como sendo a alternativa C. Ok? Vamos para a última questão
da revisão de hoje, esperando sempre que vocês estejam compreendendo. Como se trata de aulas no YouTube, aqui nessa plataforma fantástica, você tem como voltar sempre que tiver dúvidas. Faça isso. Questão número 7 vai falar sobre um gênero digital que já foi mais usado, que é o blog. Mas aí você tem que analisar o que está no texto. Hoje as redes sociais, os outros mecanismos, substituem um pouco o blog, mas há pessoas que mantêm esses espaços para expor suas ideias, suas opiniões, seus posicionamentos, e tem gente que usa o blog como vamos dizer, um portal de notícias. É muito comum também, já que algumas plataformas de blog são gratuitas. Mas o que o texto fala sobre o blog é justamente a missão para a qual ele foi criado. Vamos lá. Blog é concebido como um espaço onde o blogueiro é livre para expressar e discutir o que quiser na atividade da sua escrita, com a escolha de imagens e sons que compõem o todo do texto veiculado pela internet por meio dos posts. Assim, essa ferramenta deixa de ter como única função a exposição de vida e ou rotina de alguém, como em um diário pessoal, função para a qual serviu inicialmente, gravem esse termo, e que o popularizou, permitindo também que seja um espaço para discussão de ideias, trocas e divulgação de informações. A produção de blogs requer uma relação de troca que acaba unindo pessoas em torno de um ponto de interesse comum. Hoje, as redes sociais é que fazem isso. A força dos blogs está em possibilitar que qualquer pessoa, sem nenhum conhecimento técnico, publique suas ideias e opiniões na web e que milhões de outras pessoas publiquem comentários sobre o que foi escrito, criando um grande debate aberto a todos. Vocês viram já hoje uma questão, aliás, sobre hipertexto. Os blogs são exemplos de hipertextos porque possibilitam essa construção coletiva, ok? Vamos para as alternativas. De acordo com o texto, o blog ultrapassou sua função inicial. Então, dois momentos no texto, que o blog tinha como objetivo inicial o que acontece hoje. Esse hoje relacionado ao texto. Esqueçam as redes sociais. O que nós temos que analisar é o que o texto está falando, é a temporalidade do texto. Então, esse blog, esse gênero vem se destacando como, segundo o texto, estratégia para estimular relações de amizade. Você já descarta. O que estimula relações de amizade, mesmo as virtuais, são as redes sociais. Mas elas também acabam adotando as características do blog. Mas não seria a letra A. Espaço para exposição de opiniões e circulação de ideias não é descartável. Gênero discursivo substituto dos tradicionais diários pessoais, não vamos considerar esta, porque isso aqui é o que o blog era, como o blog funcionava antes, diário pessoal. Então ultrapassou essa característica inicial. Então, fora de cogitação, a letra C. Ferramenta para aperfeiçoamento da comunicação virtual escrita, também não é para tanto, não se trata disso no texto. E recurso para incentivar a ajuda mútua e a divulgação da rotina diária. Rotina diária também aí se descarta, porque como vimos, isso era uma função para a qual ele serviu inicialmente. Sobra o que aí? Letra B, espaço para exposição de opiniões e circulação de ideias. Na época que o texto foi escrito, era a isso que o blog servia, que os blogs serviam. Olha só, a força dos blogs está em possibilitar que qualquer pessoa sem conhecimento técnico publique suas ideias e opiniões e que milhões de outras pessoas publiquem comentários sobre o que foi escrito, ou seja, espaço para exposição de opiniões e circulação de ideias. Chegamos ao final de nossa revisão. A revisão de hoje, como vocês viram, foi toda embasada nas tecnologias de informação e comunicação. 7 questões. Esperamos que vocês tenham apreendido primeiro para aprender depois, que
Que vocês revisem, vejam as outras aulas, as outras disciplinas, as outras edições e voltaremos em breve com mais uma aula de revisão de linguagens com o professor Cacildo Souza.